Sejam bem-vindos ao canal Pistas do Divino, e antes de começarmos o estudo bíblico, inscreva-se em nosso canal. A história da criação não é apenas o começo de um livro antigo, mas o fundamento de toda a existência humana e a primeira grande revelação do caráter de Deus para nós. Quando abrimos as Sagradas Escrituras no livro de Gênesis, somos transportados para um momento além do tempo, onde nada existia exceto a presença absoluta e eterna do Criador. Para entender a criação, precisamos primeiro entender que Deus não criou o universo por necessidade, mas por um transbordamento de amor e vontade. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esta frase curta e poderosa estabelece que o universo tem um começo e que esse começo tem uma causa inteligente. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esta imagem inicial nos mostra o caos primordial, um estado de potencialidade pura onde a mão do Mestre ainda não havia esculpido a ordem. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, já estava presente, agindo como uma força de proteção e preparação sobre o abismo tenebroso. O primeiro dia da criação marca a introdução da ordem no caos através da palavra falada. Deus disse: haja luz. E houve luz. É fundamental notar que esta luz original não provinha do sol ou das estrelas, que só seriam criados mais tarde, mas era a manifestação da própria glória de Deus iluminando a matéria em formação. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Aqui vemos o primeiro ato de discernimento divino. Deus define limites. Ele chama a luz dia e as trevas chama a noite. Este ciclo de tarde e manhã estabelece o ritmo do tempo, a primeira estrutura da realidade física. Para o cristão, esta luz representa também a verdade que dissipa a ignorância e o pecado. Sem a luz de Deus, o homem permanece no vazio e no caos. No segundo dia, Deus opera na estrutura do firmamento. Ele ordena que haja uma expansão no meio das águas para separar águas de águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. Ele chamou a essa expansão céu. Este ato de separação é uma demonstração da engenharia divina, criando a atmosfera necessária para sustentar a vida. É o momento em que Deus estabelece as leis da física e da meteorologia, organizando o ciclo da água que purifica e renova o planeta. A soberania de Deus se mostra na sua capacidade de colocar cada elemento em seu devido lugar, garantindo que o universo não colapse sobre si mesmo. O terceiro dia é um dos mais produtivos e vitais na narrativa de Gênesis. Deus ordena que as águas debaixo do céu se ajuntem num só lugar e que apareça a porção seca. A terra emerge das águas. Deus chama a porção seca de terra e ao ajuntamento das águas chama mares. Mas a criação não para na geologia. Deus ordena que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Este é o nascimento da vida biológica. A complexidade de uma semente, que carrega em si todo o potencial de uma floresta, é uma das maiores pistas do divino. Deus cria a biodiversidade e estabelece a lei da reprodução segundo a espécie, uma ordem que garante a estabilidade da vida na Terra. Ao ver que tudo era bom, Deus reafirma a santidade da matéria e da natureza, combatendo qualquer ideia de que o mundo físico seria inerentemente mau. No quarto dia, o Criador volta seus olhos para o cosmos. Ele cria os luminares no firmamento do céu. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, acompanhados pelas estrelas. O Sol, a Lua e os astros recebem funções específicas, servir de sinais para as estações, os dias e os anos. Aqui, Deus organiza o calendário humano e a navegação da vida. Enquanto muitas culturas antigas adoravam o Sol e a Lua como deuses, a Bíblia os apresenta como servos de Deus, meros objetos criados para iluminar e organizar a vida dos homens. A precisão da órbita terrestre e a distância exata do Sol para permitir a temperatura ideal na Terra são testemunhos silenciosos da inteligência suprema que planejou cada detalhe para o nosso bem-estar. O quinto dia traz o movimento e a abundância para os mares e céus. Deus ordena que as águas se povoem de seres viventes e que as aves voem sobre a terra. Ele cria as grandes baleias e todos os animais que rastejam e nadam nas águas. A bênção de Deus é proferida sobre eles. Frutificai e multiplicai-vos. Há uma alegria intrínseca na criação animal. Deus se deleita na diversidade das cores, dos cantos das aves e da força das criaturas marinhas. Cada ser vivo, do menor plâncton à maior baleia, desempenha um papel no equilíbrio ecológico estabelecido pelo Criador.
Para nós, isso é um lembrete de que toda forma de vida é sagrada e reflete um aspecto da criatividade infinita de Deus. O sexto dia é o ápice da obra criadora e o momento de maior solenidade. Deus começa criando os animais terrestres, gado, répteis e feras, cada um segundo a sua espécie. No entanto, o relato muda de tom quando chega a criação do ser humano. Há um conselho divino, um diálogo interno na divindade: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esta pluralidade revela a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O homem e a mulher não são apenas mais uma espécie animal, mas o coroamento da criação, dotados de razão, vontade livre e uma alma imortal. Deus os cria do pó da terra, lembrando nossa humildade e conexão com o planeta, mas sopra em suas narinas o fôlego da vida, conectando-nos diretamente ao Espírito Divino. O ser humano recebe a missão de dominar e cuidar da terra, não como um tirano, mas como um administrador que presta contas ao verdadeiro dono da vinha. Deus olha para tudo que havia feito no sexto dia e, diferentemente dos outros dias, declara que era muito bom. A presença humana completa o sentido da criação. No sétimo dia, Deus descansa. Este descanso não deve ser interpretado como fadiga, pois o Onipotente não se cansa. O descanso de Deus é a instituição da contemplação e da santidade. Deus abençoa o sétimo dia e o santifica, criando o conceito do Shabat, o dia de repouso. Ele nos ensina que o trabalho é digno, mas a adoração e o descanso são vitais para a saúde da alma. O sétimo dia é o convite para que o homem pare suas atividades produtivas e reconheça que a sua provisão vem de Deus. É um dia para celebrar a existência e a comunhão com o Criador. Esta estrutura semanal tornou-se a base da civilização e um lembrete perpétuo de que fomos feitos para o encontro com o divino. A história da criação nos revela verdades teológicas profundas que unem católicos e evangélicos na mesma fé original. Primeiro, a verdade de que Deus é único e soberano. Não há luta entre deuses no Gênesis, apenas a vontade soberana de um único Senhor. Segundo, a bondade da criação. Tudo que Deus fez é intrinsecamente bom, o que nos chama a uma responsabilidade ecológica e ética com o mundo em que vivemos. Terceiro, a dignidade inalienável da pessoa humana. Por sermos feitos à imagem de Deus, cada vida humana tem um valor infinito, desde a concepção até a morte natural. Quarto, a existência de um propósito. Não somos um acidente biológico ou o resultado de um processo cego. Fomos pensados, planejados e amados antes da fundação do mundo. Ao estudarmos as pistas do divino na criação, percebemos que a ciência e a fé não precisam ser inimigas. A ciência busca explicar o como, os processos mecânicos e físicos da formação do universo. A fé nos explica o quem e o porquê. Quando observamos a complexidade do código genético, a vastidão das galáxias e a harmonia das leis naturais, somos levados a adorar o mesmo Deus que falou através dos profetas. A criação é o primeiro livro de Deus, escrito na linguagem da matéria e da energia, esperando ser lido por aqueles que têm olhos para ver. A queda do homem, que ocorre posteriormente no relato de Gênesis, não anula a beleza da criação original, mas introduz a necessidade de uma nova criação. Jesus Cristo, o Verbo através do qual todas as coisas foram feitas, veio ao mundo para restaurar essa imagem divina em nós que foi manchada pelo pecado. Por isso, quando olhamos para a história da criação, não estamos olhando apenas para o passado, mas para o projeto original que Deus deseja restaurar em nossas vidas hoje. Ele quer trazer ordem para o nosso caos pessoal, luz para as nossas trevas interiores e vida para os nossos desertos espirituais. Cada elemento citado no Gênesis carrega um simbolismo espiritual. A água simboliza a vida e a purificação, elementos centrais no batismo. A árvore da vida e a árvore do conhecimento representam a escolha humana entre a dependência de Deus ou a busca por uma autonomia perigosa. O jardim do Éden é o arquétipo da comunhão perfeita que a alma humana anseia recuperar. Entender a história da criação é entender a nossa própria sede de infinito. Nós fomos feitos para o paraíso, fomos feitos para o caminhar com Deus na viração do dia. Para o canal Pistas do Divino, este relato serve como a base de todos os outros estudos bíblicos que virão. Sem a compreensão de que Deus é o autor da vida e o arquiteto do cosmos, a nossa fé perderia o seu fundamento sólido. É necessário que o cristão moderno recupere o espanto e a admiração diante da natureza. Ao vermos um pôr do sol, o nascimento de uma criança ou a força de uma tempestade, estamos diante das pistas do divino que nos lembram da nossa pequenez e da grandeza do Pai. Concluímos este roteiro entendendo que a história da criação é um hino de amor.
Deus preparou o cenário do mundo com maior zelo para que o ser humano pudesse nele habitar e florescer. A Terra não é um lugar de exílio, mas um lar dado por Deus, onde temos o privilégio de sermos co-criadores através do nosso trabalho e da nossa arte. Que ao final deste estudo, você possa olhar para o espelho e ver a imagem de Deus, e olhar para o mundo e ver a glória do seu Criador. Que a consciência de que você foi planejado por Deus traga uma paz inabalável ao seu coração. Você não é um erro. Você é parte de um projeto perfeito que começou no coração do Eterno antes que houvesse luz. Este profundo mergulho nas origens da vida nos mostra que a palavra de Deus é viva e eficaz. Assim como ela deu forma ao universo, ela pode dar forma ao seu destino. A criação continua através da providência divina que sustenta cada átomo no seu lugar. Se Deus cuida das aves do céu e veste os lírios do campo com tamanha beleza, como não cuidará de você, que é a sua imagem e semelhança? Fique atento aos sinais, estude as Escrituras e procure sempre as pistas do divino que cercam a sua existência todos os dias. Que a sabedoria de Gênesis ilumine a sua mente e fortaleça a sua caminhada de fé, seja na Igreja Católica ou na comunidade evangélica, pois o Deus que criou o universo é o Pai de todos nós. Agradecemos por ter acompanhado este roteiro detalhado e teológico sobre a história da criação aqui no canal Pistas do Divino. Nosso objetivo é sempre trazer a luz das Escrituras para a sua vida de forma clara e profunda. Se este conteúdo foi edificante para você, sinta-se encorajado a compartilhar com sua família e amigos, espalhando as verdades fundamentais da nossa fé. Que o Senhor da criação abençoe poderosamente a sua vida e que você sempre encontre motivos para glorificar aquele que do nada fez tudo para sua maior glória e para o nosso eterno bem. Amém.